Oi, gente, tudo bem? Hoje eu vim aqui para falar a respeito de uma questão que eu acho que pega para todo mundo, né? Por que que é tão difícil quando a gente empreende, aí quando a gente começa a empreender essa jornada, porque a gente chama do despertar da consciência, né? Porque a gente tem a impressão de que quando assim que a gente decide fazer alguma coisa diferente, por que que a gente acha que as coisas ficam tão difíceis, né? E aí me fizeram essa pergunta e eu fiquei pensando a respeito disso, né? E, e na verdade eu acho que é assim, né? Então imagina que a gente se mude, sei lá, para a China, para o Japão, né? Ou, enfim, para algum país desses orientais. E aí lá nesses países a escrita deles é diferente da nossa, né? Eles usam aqueles ideogramas. Então, para nós, leigos que não conhecemos o alfabeto deles, a escrita deles, né? A gente vê uma placa e não consegue ler nada, né? A gente olha para aquilo e não consegue identificar o que está escrito. Então, vamos supor que eu tenha mudado para a China e eu moro ali numa casa na frente de uma praça, né? E eu preciso pegar ônibus todos os dias do outro lado, no lado oposto da minha casa, e para isso eu preciso atravessar essa praça, só que a maneira mais fácil de atravessar é pisando na grama, né? Então, todos os dias de manhã eu saio para trabalhar e eu passo por cima dessa grama. E aí, com o tempo, depois de algum tempo de morar, né, morando na China e tal, eu aprendo a ler chinês. E aí, um belo dia, eu começo a olhar para as placas que estão espalhadas pela grama inteira, tem umas 50 placas, né, naquele gramado, e eu descubro que o que está escrito na placa é: favor não pisar na grama. E aí, né, gente? Como é que faz? Primeiro, né? Porque tem essa questão, a gente sempre convive muito com essa questão da culpa, né? Então a gente começa a se arrepender por todas as vezes que a gente pisou na grama, né? Não é assim? Quando a gente começa a despertar a consciência, quando a gente começa a querer viver, né, de uma maneira melhor, quando a gente começa a querer ser um ser humano melhor, né? Aí a gente começa a pensar a respeito de todas as vezes em que a gente pisou na grama. Só que a gente não tinha consciência, a gente ainda não sabia ler chinês, né? E aí o que acontece? Mas para tudo na vida da gente, até fisicamente é explicado isso, né? Então, para tudo que a gente faz, tudo que a gente aprende, a gente cria ali uma conexão neural, né? Então, fisicamente, veja bem, fisicamente até o nosso corpo nos leva, né, nos guia a criar uma conexão muito forte para tudo, para que seja difícil se desvencilhar dos costumes, dos hábitos que a gente tem, né? Então, todos os dias eu passava por cima da grama e eu criei uma conexão neural para isso. Os meus neurônios aqui se ligaram e para mim assim, saiu de casa, abriu a porta, passou por cima da grama. Não tem outra possibilidade. Só que eu aprendi a ler chinês e eu vi que não pode pisar em cima da grama. E o que eu faço? Eu vou tentar mudar o meu hábito. Só que às vezes é tão automático, a gente entra tão no automático, né? Que automaticamente eu vou passar por cima. Até eu conseguir mudar esse hábito, vai exigir um esforço meu, né? Então, assim, por que é tão difícil? Aí muitas vezes a gente fala: nossa, agora que eu comecei a despertar, minha irmã começou a brigar comigo mais. Nossa, eu tô querendo ficar boazinha, entende? Eu tô querendo, sabe, mostrar para as pessoas que não é dessa maneira, mas parece que minha mãe não tá entendendo, o mundo não tá entendendo, o mundo tá brigando comigo. Gente, não é que o mundo começou a brigar com a gente nesse momento que a gente resolveu despertar a consciência, né? Na verdade, o mundo sempre brigou. A diferença é a percepção, é a maneira como a gente olhava para tudo que acontecia ao nosso redor. Agora a gente sabe ler chinês, a gente sabe que não pode pisar na grama, né? E aí assim, tudo bem, então agora que eu sei ler a placa, significa que cada vez que eu pisar na grama eu vou ser condenada? Não, gente, não tem que trabalhar com essa questão da culpa, né? E muito menos pelas vezes em que a gente pisou na grama. E é por isso que é tão difícil empreender essa jornada do despertar da consciência, porque é muito difícil se libertar de todos os conceitos que a gente tem, né? Então, assim, muitas vezes para mim mesmo, nesse momento, está sendo muito difícil, porque
tem tantos conceitos que vem tão de quando a gente é lá pequenininho, que vem tão enraizado, né? Que para a gente conseguir se livrar disso é como se a gente estivesse desfazendo de um pedaço da gente, né? Essa questão do desapego, desapegar de uma crença, alguma coisa que você acreditou durante muito tempo, é muito difícil, né? Tem alguns exemplos assim que eu gosto de usar. Por exemplo, eu descobri há pouco tempo que a palavra dó era uma palavra masculina. Assim, há pouco tempo, relativamente pouco tempo, né? Então, porque... Aí todo mundo fala, dá uma dó do fulano, não dá? Mas não é uma dó, é um dó. Aí esse dia que eu aprendi, aí eu tinha que me policiar. Então, até isso virar uma coisa automática do meu vocabulário, ou seja, todas as vezes em que eu uso a palavra dó, eu usar no feminino, leva um tempo. Então, assim... A questão do despertar da consciência, né? Então a gente tá lá dormindo, né? A gente não sabe ler chinês. De repente aprende a ler chinês. Alguém fala alguma coisa que desperta uma luzinha lá dentro da gente e fala assim, não, podia ser diferente. E a gente pensa, poxa, é verdade, podia mesmo ser diferente, né? Aí coloca-se um propósito de ser diferente. Mas aí, a partir deste propósito, de fato, começar a mudar, né, a conduta. E o mais importante de tudo, né, gente? Porque a conduta, às vezes, por exemplo, a gente gera um pensamento. Eu gerei o pensamento de pisar na grama. Porém, antes de pisar, eu já penso, não vou pisar, né? Mas esse momento entre o pensamento e até gerar a minha atitude, né? Vocês concordam que o pensamento por trás, o primeiro pensamento que veio foi o de pisar na grama. Ou seja, não acontece mudança de fato até o momento em que a gente mude o pensamento, né? Então, assim, é o pensamento que gera tudo que está ali ao nosso redor. Então, assim, essa questão de achar que quando a gente desperta o processo é muito difícil, na verdade é uma mera ilusão também, né, gente? Por quê? Porque existe uma autocobrança constante, né? Eu vivo isso constantemente. Quantas vezes diante de uma situação eu tomo uma atitude ou alguma decisão não muito acertada e aí depois eu fico me cobrando, poxa, mas eu sabia, eu sou uma pessoa mais consciente, eu deveria ter agido de outra maneira, porque começa essa questão da autocobrança também. Mas não precisa, né? A gente dá aquilo que a gente tem e só, simplesmente isso, não tem como dar mais do que a gente tem, né? Então eu acho que mais do que assim, de criar essa crença, essa projeção de que, e aí as dificuldades começam a aparecer porque nós decidimos empreender, né? Essa viagem aí do despertar da consciência, mais do que projetar para fora, então o universo começa a conspirar contra a minha vontade, não é isso, né, gente? Na verdade, se a gente pensar que o mundo externo é reflexo do nosso mundo interno, então vamos parar para pensar por que acontece o caos lá fora. Provavelmente porque existe um caos aqui dentro da gente, né? Então, é pensar sempre assim, não se colocar em nada na nossa vida na posição de vítima dos acontecimentos e trabalhar as causas e não os efeitos do que a gente vê lá fora, né? Então, olhar para tudo que acontece, para todas as dificuldades que se interpõem, a partir do momento em que nos colocamos o propósito de despertar a consciência, né? Olhar para tudo isso que está acontecendo e entender que tudo foi escolha nossa. E se nós escolhemos viver aquela, né, essa ou aquela situação, a gente tem que entender o porquê que a gente se colocou naquela situação, o que nós queremos aprender. Bom, eu acho que por hoje é isso, gente. Muito, muito obrigada. Até a próxima.